Se você ouviu falar sobre Bolsa de Valores, quer começar a investir em renda variável e está na dúvida de se começa com ações ou fundos imobiliários, fica comigo até o final do vídeo, que hoje eu vou te contar as vantagens de cada investimento e qual deles é mais indicado para o investidor iniciante. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guto, sou administrador de formação e invisto na Bolsa de Valores desde 2014. Criei esse canal para compartilhar com você um pouco da experiência que acumulei durante esse tempo, para te ajudar a investir cada vez melhor, com mais segurança e rentabilidade. Já de cara, eu já posso te adiantar aqui, tanto as ações quanto os fundos imobiliários são ótimos produtos financeiros. Cada um com a sua característica e vai depender da preferência que cada pessoa tem na hora de pesar os benefícios para escolher um produto. Por isso, hoje eu vou te apresentar 5 vantagens dos fundos imobiliários e 5 vantagens que as ações possuem para te ajudar a tomar a decisão. Primeiro vamos começar com as vantagens dos fundos imobiliários e a primeira delas é a renda passiva mensal. O grande ponto positivo dos fundos imobiliários com certeza é a previsibilidade dos recebimentos dos aluguéis mensais. Você compra a cota em um mês e no mês seguinte já recebe os proventos. Isso é maravilhoso porque anima o investidor a cada vez mais comprar mais cotas para receber mais aluguéis. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo que ficou bem legal, chamado Descubra o número mágico da sua bola de neve. E na ocasião eu falei de uma estratégia que eu faço e utilizei um fundo imobiliário como exemplo. Eu vou deixar o link aqui no card para você dar uma olhada depois. Isenção de imposto de renda. Além de receber todos os meses, a outra grande vantagem dos fundos imobiliários é de receber os aluguéis já com isenção de imposto de renda, pelo menos até o momento. Os dividendos das ações também são isentos de IR, porém, os juros sobre capital próprio não. Eles sofrem um desconto de 15% na fonte, por isso os acionistas nem sentem esses descontos. A terceira vantagem do fundo imobiliário é a baixa volatilidade. Diferente das ações, as cotas de fundos imobiliários não têm grande oscilação. Essa é uma característica do produto e traz uma grande vantagem ao iniciante para começar a colocar o pé na renda variável e sentir como é o mercado. Devido à baixa volatilidade, consequentemente, os fundos imobiliários têm o menor risco se comparado com as ações, que é a próxima vantagem dos FIIs. Para o investidor iniciante, ter um produto em carteira de renda variável com um risco de mercado reduzido, se comparado com o risco de mercado das ações, é muito bom. Uma ação pode ter variação de 10% a 20% em um dia tranquilamente, tanto para cima quanto para baixo. Raramente essa oscilação vai ocorrer com as cotas dos fundos imobiliários. É claro que pode acontecer, porém é muito pouco provável. Essas oscilações acontecem com muito mais frequência no mercado acionário. Proteção contra a inflação. Um mecanismo muito bom que os fundos imobiliários possuem certamente é a proteção contra a inflação. Normalmente, os gestores colocam no contrato de alocação uma cláusula falando sobre a correção anual do preço do aluguel, se baseando normalmente no IGPM ou no IPCA, para reajustar todos os anos os preços dos aluguéis. Isso dá uma proteção ao investidor, uma vez que ele irá receber os aluguéis tendo a correção da moeda. Antes de falar sobre as vantagens de se investir em ações, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, porque aqui eu falo sobre o mercado financeiro em geral, ações, opções, derivativos, renda fixa e muito mais. Você vai ser notificado sobre os próximos vídeos e caso não queira assistir na hora em que for notificado, é só deixar de lado para assistir depois. Agora que já falamos sobre as vantagens dos fundos imobiliários, vamos verificar as vantagens das ações. A primeira delas é o potencial de valorização. Diferente dos fundos imobiliários que quase não se mexem com o tempo, as ações sim possuem grande volatilidade. E isso é suficiente para que as pessoas se atrevam a especular no mercado, tentando ganhar dinheiro com a variação do preço do papel. Facilmente, um papel que custa R$10 pode custar 20 ou até mais em 2 ou 3 meses. Isso é uma variação de 100%. Por outro lado, se as ações podem proporcionar retornos maiores, consequentemente, elas possuem muito mais riscos para o investidor iniciante. Essas mesmas ações, em um período muito curto, pode estar valendo R$1 ou R$2, por exemplo. Por isso que é sempre bom saber o que está fazendo, ter uma estratégia clara e definida. Possibilidades de montar estratégia. Diferente do mercado de fundos imobiliários, que normalmente a estratégia é comprar cotas para receber dividendos mensais,
o mercado acionário tem um leque muito maior de possibilidades e estratégias que o investidor pode realizar. Estratégias com opções, aluguel de ações, venda coberta e muito mais. Vai depender da inteligência e experiência do investidor saber utilizar as ferramentas que o mercado disponibiliza em sua mão. Baixo custo. Nesse quesito, hoje em dia, os dois produtos possuem baixo custo de entrada. Porém, na maioria dos casos, o preço de uma ação normalmente é mais barato do que uma cota de fundo imobiliário. É claro que existem FIIs com cotas com preço nominal abaixo de R$10, por exemplo. Porém, existem muito mais ações abaixo desse valor do que cotas de fundo imobiliário. Sem contar também que em ações, hoje em dia, os custos operacionais são baixíssimos. Com os fundos imobiliários possuem taxa de administração, por exemplo, que come um pouco da rentabilidade do investidor. Essas taxas são baixas, porém, como nas ações esse custo é praticamente irrisório, ponto para as ações. Ser sócio de grandes empresas. Quem não quer ser sócio de grandes empresas como Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale do Rio Doce? São empresas gigantescas que estão há anos no mercado distribuindo dividendos aos seus acionistas. Empresas que fazem parte do nosso dia a dia, que dificilmente vão quebrar. Pode passar por apertos por algum tempo, mas quebrar eu acho muito difícil. Sem taxa de administração. Outra vantagem das ações é que elas não possuem taxa de administração, taxa de performance, taxa de carregamento ou qualquer outro custo. As corretagens hoje em dia praticamente foram a zero e o custo de liquidação em monumentos da B3 são praticamente irrisórios. A redução desses custos facilitou muito para a entrada de novos investidores na Bolsa de Valores. E, em minha opinião, a previsibilidade dos fundos imobiliários, de pagamentos e proventos mensais e baixa volatilidade dos preços são fundamentais para o investidor iniciante acumular o patrimônio. Sem contar que a cota dos fundos imobiliários também podem se valorizar. Não que as ações sejam ruins, pelo contrário, são ótimas. Porém, como estamos falando de um investidor iniciante, acredito que os FIIs seja a melhor opção. Independente de ações ou fundo imobiliário, você tem que saber o que está fazendo. Caso contrário, vai acabar perdendo dinheiro com os dois produtos. Estando nisso, eu fiz uma parceria com o Vitor Hugo, que é especialista em fundos imobiliários, de permissão para divulgar o e-book que ele criou, e explica tudo sobre fundos imobiliários. Com uma linguagem clara e objetiva, com exemplos claros, ele transforma o investidor iniciante em um profundo conhecedor do assunto. Explica de maneira aprofundada como funciona o mercado de fundos imobiliários, a como escolher os melhores fundos, gerenciar risco, diversificar a carteira, cálculo de rentabilidade e muito mais. Se você está atrás de um material completo sobre fundos imobiliários, dá uma conferida aqui no link abaixo que eu deixei na descrição ou no primeiro comentário fixado que vai valer muito a pena. Está com preço simbólico para o conteúdo que entrega. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.